Você já imaginou desvendar os enigmas mais profundos e fascinantes do texto bíblico? Prepare-se para mergulhar no mundo espiritual, onde criaturas extraordinárias e poderes celestiais dominam a narrativa. Hoje, exploraremos juntos os seres mais enigmáticos e poderosos mencionados nas Escrituras. As majestosas criaturas viventes, os misteriosos 24 anciãos, os enigmáticos Nefilim, os temíveis gafanhotos demoníacos do abismo e os principados malignos. Esses são mistérios tão complexos e profundos que desafiam até mesmo as mentes mais brilhantes da ciência moderna. Então, está pronto para embarcar nesta jornada reveladora e descobrir segredos que transcendem nossa compreensão humana? As 4 criaturas viventes. Essas criaturas, descritas no livro do Apocalipse e na visão do profeta Ezequiel, estão entre as mais enigmáticas e simbólicas de todas as criaturas mencionadas nas Escrituras Sagradas. Estes seres celestiais desempenham um papel fundamental na adoração e no louvor contínuo ao Deus Todo-Poderoso, refletindo a sua santidade e majestade. Em Apocalipse 4, o 6-8, João descreve estas criaturas como estando no centro e ao redor do trono de Deus, o que indica que elas ocupam um lugar de destaque na corte celestial. Cada uma das 4 criaturas tem 4 faces diferentes: a de um leão, a de um boi, a de um homem e a de uma águia. Essas faces podem simbolizar, respectivamente, a nobreza, a força, a inteligência e a rapidez. Além disso, as criaturas são descritas como tendo 6 asas, cobertas de olhos por dentro e por fora. A presença dos olhos pode simbolizar a onisciência de Deus, a capacidade de ver e entender tudo o que ocorre no universo. As asas, por sua vez, podem representar a mobilidade e a prontidão para servir a Deus. Entre as diversas interpretações sobre o seu significado, 3 se destacam e são amplamente aceitas. A primeira interpretação sugere que os 4 seres viventes simbolizam toda a criação. Imagine a grandiosidade da natureza louvando diante do trono de Deus. O número 4, sempre associado à criação no Apocalipse, reforça essa visão. Nesse contexto, o leão representa os animais selvagens, o novilho simboliza os animais domésticos, o homem representa a humanidade, a coroa da criação de Deus, e a águia em voo representa todas as aves. Agora visualize seres angelicais poderosos ministrando diante de Deus. A segunda interpretação identifica os 4 seres viventes como uma classe especial de anjos, lembrando os querubins vistos por Ezequiel. Embora Ezequiel descreva esses seres com 4 rostos e 4 asas, tanto ele quanto João usam uma linguagem simbólica para descrever seres quase indescritíveis. Nessa visão, o leão simboliza força e poder. O novilho representa serviço humilde. O homem reflete racionalidade e a águia demonstra agilidade e velocidade. Por último, mas não menos fascinante, a terceira interpretação, a menos aceita, mas ainda intrigante, sugere que os 4 seres viventes simbolizam os 4 evangelhos. Nesta perspectiva, o leão representa o evangelho de Mateus, mostrando Cristo como rei. O novilho reflete o evangelho de Marcos, apresentando Cristo como servo. O homem é o evangelho de Lucas, destacando Cristo como o homem perfeito. E a águia simboliza o evangelho de João, revelando Cristo como divino. Cada interpretação nos leva a uma nova dimensão de entendimento sobre a grandiosidade do plano divino e o poder simbólico do Apocalipse. Qual dessas visões ressoa mais com você? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos explorar juntos esses mistérios bíblicos. O texto bíblico é claro sobre o papel dos 4 seres viventes. Eles ministram incansavelmente diante de Deus. O apóstolo João escreve que esses seres viventes não descansam nem de dia nem de noite, prestando um serviço ininterrupto a Deus. Sua adoração é contínua, proclamando a santidade e a eternidade de Deus com a declaração: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Os 24 anciãos. Essas criaturas são mencionados no livro do Apocalipse, são figuras misteriosas que capturam a atenção de estudiosos e leitores das Escrituras. Presentes em diversas passagens do Apocalipse, como no capítulo 4, versículo 4, esses personagens são descritos como estando sentados em tronos ao redor do trono de Deus, vestidos de roupas brancas e com coroas de ouro sobre suas cabeças. A discussão sobre quem eles são e o que representam
tem sido objeto de várias interpretações teológicas. Uma das interpretações mais populares é que os 24 anciãos representam a totalidade do povo de Deus, englobando tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Neste caso, as 12 tribos de Israel representariam o Antigo Testamento, enquanto os 12 apóstolos simbolizariam o Novo Testamento. Essa visão ressalta a continuidade e a unificação do plano de salvação de Deus através das duas alianças. Outra interpretação sugere que os 24 anciãos são representantes da Igreja em sua totalidade, simbolizando todos aqueles que foram redimidos pelo sangue de Cristo, de todas as eras e de todas as partes do mundo. Essa visão é apoiada pelo fato de eles estarem vestidos de branco, o que frequentemente simboliza a pureza e a justiça que vem através da salvação em Cristo, e por usarem coroas de ouro, indicando realeza e vitória. Vestes brancas. No contexto bíblico, as vestes brancas frequentemente simbolizam pureza e justiça. No caso dos 24 anciãos, isso pode representar a justiça imputada para os cristãos por meio da obra redentora de Cristo. Coroas de ouro. As coroas podem representar a realeza e a autoridade que os crentes recebem como co-herdeiros com Cristo. Na tradição cristã, a coroa também é vista como um símbolo de recompensa e vitória sobre o pecado e a morte. Posição em tronos ao redor do trono de Deus. Isso ilustra a proximidade e a participação dos anciãos na presença divina e governança do universo. Estar em tronos ao redor do trono de Deus também simboliza uma posição de julgamento, dado que, em várias passagens do Novo Testamento, é mencionado que os santos julgarão o mundo. A Bíblia nos apresenta uma visão deslumbrante dos 24 anciãos assentados em tronos, indicando o privilégio extraordinário que eles têm de governar com Cristo. A proximidade desses anciãos com Deus é realmente impressionante. Eles estão ao redor do trono divino, em uma posição de suprema honra e glória. Os 24 anciãos são os que mais se destacam em glória e honra. Sempre que são mencionados no livro do Apocalipse, os 24 anciãos estão profundamente envolvidos na adoração ao Senhor e na proclamação de seus feitos maravilhosos. Repetidamente, o Apocalipse os mostra caindo prostrados em adoração diante daquele que está assentado no trono. João nos oferece um quadro vívido do que esses anciãos fazem diante do trono de Deus. Ele escreve: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Adoravam o que vive para todo o sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Esses anciãos louvam a Deus por seus atributos incomparáveis, rendem honra e glória ao Cordeiro pela sua grandeza e majestade e também anunciam o tempo do juízo de Deus. Suas ações e palavras são um poderoso testemunho da majestade divina e do esplendor do culto celestial. Cada vez que os vemos no Apocalipse, somos lembrados da reverência e adoração que são devidas ao nosso Criador e Redentor. Os 24 anciãos têm funções importantes nas visões apocalípticas. Eles são vistos adorando a Deus, lançando suas coroas diante do trono em um gesto de humilde submissão e adoração. Apocalipse 4:10. Também participam de momentos significativos do desenrolar escatológico, como na abertura dos selos do livro profético, que simboliza a revelação dos planos divinos para o fim dos tempos. Os Néfilim. Eles são mencionados em Gênesis capítulo 6. São uma das figuras mais misteriosas e discutidas nas Escrituras. Eles são descritos como heróis do passado, homens de renome, emergindo da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Esta descrição tem gerado várias interpretações e debates ao longo dos séculos, especialmente sobre a identidade dos filhos de Deus e a natureza exata dos Nefilim. A ideia de que os Nefilim eram gigantes provém, em parte, da tradução da palavra hebraica Nefilim, como gigantes, em algumas versões da Bíblia, baseada na Septuaginta grega, que usa o termo gigantes. No entanto, a palavra original pode ser derivada de nafal, que significa cair. Isso pode indicar que os Néfilim eram os caídos, ou aqueles que fazem outros cair, sugerindo uma reputação de violência e tirania, mais do que uma referência à sua estatura física. Uma interpretação popular é que os filhos de Deus eram anjos caídos que se uniram com mulheres humanas,
resultando nos Néfilim. Esta visão é apoiada por livros apócrifos, como o livro de Enoque, mas não é amplamente aceita na teologia cristã tradicional, pois os anjos são geralmente considerados seres espirituais sem forma física ou função reprodutiva, conforme indicado em Mateus 22:30 e Marcos 12:25. Outra teoria é que os filhos de Deus eram homens da linhagem piedosa de Sete, enquanto as filhas dos homens eram das linhagens mais corruptas de Caim. A união dessas linhagens teria diluído a piedade dos descendentes de Sete, levando a uma geração marcada por sua corrupção e violência, exemplificada nos Néfilim. Os Néfilim são frequentemente citados como uma das razões para o dilúvio, devido à sua corrupção e violência que contribuíram para a maldade generalizada da humanidade naquele tempo. O texto de Gênesis 6:5-7 descreve a grande maldade da humanidade e o arrependimento de Deus em ter criado o homem, culminando na decisão de enviar o dilúvio para purificar a terra. Apesar de os Nefilim serem mencionados novamente em Números 13:33, como habitantes de Canaã avistados pelos espiões israelitas, isso gera perguntas sobre sua sobrevivência ao dilúvio ou uma reaparição. Algumas teorias sugerem que o termo Néfilim pode ter sido usado metaforicamente para descrever indivíduos de grande estatura e força, como Golias, sem necessariamente implicar uma linhagem direta dos Néfilim pré-diluvianos. Os gafanhotos demoníacos do abismo. No livro do Apocalipse, capítulo 9, a descrição dos gafanhotos demoníacos do abismo é uma das representações mais dramáticas dos juízos divinos. Quando a quinta trombeta soa, uma estrela caída, muitas vezes interpretada como um anjo caído ou o próprio Satanás, é dada a chave do poço do abismo. A abertura do abismo libera uma fumaça densa que escurece o sol e o ar, simbolizando a expansão do mal que obscurece a verdade e a moralidade. Os gafanhotos que emergem do abismo são seres sobrenaturais, com características terríveis e significativas. Eles têm aparência de cavalos preparados para a guerra, simbolizando sua agressividade e força destrutiva. As coroas semelhantes a ouro indicam uma forma de autoridade ou poder. Os rostos humanos sugerem inteligência e astúcia, tornando-os adversários formidáveis. Seus cabelos, como os de mulheres, podem simbolizar sedução e engano, enquanto os dentes, como de leões, refletem a ferocidade e capacidade de infligir dor. As caudas semelhantes às de escorpiões enfatizam a natureza venenosa de seus ataques, que causam dor intensa e sofrimento. O som de suas asas, como o som de carros de muitos cavalos correndo para a batalha, amplifica a intensidade e o terror de sua chegada. Esses gafanhotos são instruídos a atormentar apenas aqueles que não têm o selo de Deus, poupando os fiéis desse juízo. O tormento que eles infligem é tão severo que as vítimas buscarão a morte, mas não a encontrarão, o que sublinha a severidade desse período de aflição. No entanto, o tempo de atuação desses seres é limitado a 5 meses, indicando que, embora o mal possa prevalecer por um tempo, ele está sempre sob o controle divino. Esta visão reforça a realidade do mal espiritual e a luta contínua contra forças além da compreensão humana. É um lembrete da necessidade de vigilância espiritual e dependência da proteção e justiça de Deus. Ao mesmo tempo, reafirma que, apesar do poder aparente dessas forças malignas, Deus mantém o controle final e oferece proteção e salvação àqueles que são marcados com seu selo. Assim, enquanto enfrentamos a escuridão moral e espiritual em nossas vidas, podemos ter certeza da soberania de Deus e da esperança de redenção final para aqueles que permanecem fiéis. Principados malignos. No livro de Daniel, capítulo 10, encontramos uma passagem profundamente intrigante que nos oferece uma visão da realidade espiritual que atua por trás dos eventos do mundo físico. Daniel estava orando e jejuando por 3 semanas em busca de entendimento e resposta divina, quando finalmente um anjo chegou com uma mensagem. Este anjo revelou a Daniel que sua resposta havia sido retardada porque ele foi impedido por 21 dias pelo príncipe do reino da Pérsia, até que Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio em seu auxílio. Esta narrativa introduz o conceito de principados malignos, entidades espirituais poderosas que têm autoridade sobre certas regiões geográficas,
A menção de um príncipe da Grécia, que viria a seguir, sugere que várias destas entidades controlam diferentes áreas do mundo. Este episódio nos faz perceber a complexidade da luta espiritual em curso, oculta perante os olhos humanos, mas com impactos profundos e reais sobre a realidade terrena. A expressão principados e potestades aparece em vários contextos nas Escrituras, tanto se referindo a líderes humanos quanto a seres espirituais. Por exemplo, no Novo Testamento, Paulo usa esses termos para descrever tanto autoridades terrenas, como em Tito 3:1 e Romanos 13:1, quanto forças espirituais, como em Efésios 6:12 e Colossenses 2:15. Em Efésios 6:12, Paulo descreve a luta cristã como sendo não contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, indicando uma batalha contra forças espirituais malignas nas regiões celestiais. Já em Colossenses 2:15, ele celebra a vitória de Cristo sobre esses mesmos poderes, afirmando que Jesus despojou os principados e potestades e publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esta passagem ressalta a supremacia de Cristo sobre todas as forças, sejam elas humanas ou espirituais. Um ponto crucial em todas essas referências é a supremacia de Cristo. Colossenses 1:16 afirma que todas as coisas, incluindo tronos, dominações, principados e potestades, foram criadas por Ele e para Ele. Isto estabelece claramente que nenhum poder, visível ou invisível, está fora do controle ou da autoridade de Cristo. Ele é o cabeça de todo principado e potestade, Colossenses 2:10, indicando que não há nenhum poder angelical ou demoníaco que possa operar independentemente da vontade e do propósito divinos. Para os cristãos, essas verdades têm implicações profundas. Primeiro, elas reforçam a necessidade de uma vida de oração diligente e busca espiritual, como exemplificado por Daniel. Segundo, elas oferecem grande conforto e segurança, sabendo que, apesar da realidade de uma guerra espiritual intensa, a vitória final já foi assegurada por Cristo na cruz. Esta compreensão deve incentivar os fiéis a viverem com confiança e autoridade espiritual, resistindo ao mal em todas as suas manifestações e confiando no poder de Deus para triunfar sobre qualquer adversidade. Em suma, a menção dos principados e potestades na Bíblia nos desafia a reconhecer a complexidade do universo espiritual e a afirmar a autoridade absoluta de Cristo sobre todo o poder e principado. Ela nos lembra de permanecer firmes na fé, diligentemente buscando a Deus e confiando que Ele está no controle de todas as coisas, guiando a história para o seu cumprimento final em Cristo. As narrativas encontradas no livro do Apocalipse, assim como em outras partes das Escrituras, estão repletas de mistérios e de seres sobrenaturais que desafiam nossa compreensão. Essas descrições não só demonstram a imensa grandeza e o poder de Deus, mas também nos inserem no meio de uma batalha espiritual contínua, envolvendo entidades celestiais e forças espirituais de grande influência. Apesar da riqueza de detalhes encontrados na Bíblia, há aspectos dos planos e dos seres divinos que permanecem envoltos em mistério. Deus, em sua soberania, escolheu revelar através das Escrituras o suficiente para guiar nossa fé e prática, mas também deixou claro que existem segredos conhecidos apenas por Ele. Deuteronômio 29:29 afirma: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Este versículo nos lembra que há limites para o conhecimento humano e que devemos respeitar os mistérios divinamente guardados. Mesmo diante de tantos mistérios, como a identidade exata dos 24 anciãos ou o propósito completo das 4 criaturas viventes, os cristãos são chamados a confiar na soberania e na bondade de Deus. Ele revela o que precisamos saber para nossa salvação e crescimento espiritual e mantém oculto o que ultrapassa nossa capacidade de entender ou o que poderia nos distrair de nosso propósito central. Em Romanos 11:33, Paulo exalta a profundidade da sabedoria e do conhecimento de Deus, dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Os mistérios não estão na Bíblia para confundir ou frustrar os crentes,
mas para nos encorajar a buscar a Deus com humildade e reverência, reconhecendo que não podemos compreender tudo neste lado da eternidade. Esses mistérios também servem para nos maravilhar com a complexidade da criação de Deus e a profundidade do seu plano redentor, aumentando nossa expectativa e esperança para o dia em que veremos tudo claramente. Cada ser descrito, cada visão compartilhada nas Escrituras tem um propósito específico dentro do plano divino. Eles nos convidam a refletir sobre nossa própria fé e a profundidade de nossa preparação espiritual. Estamos prontos para o retorno de Cristo? Estamos vivendo de maneira que honra os mistérios revelados e respeita os segredos guardados? Qual dessas histórias bíblicas mais intriga você? Como essas descrições moldam sua compreensão da Bíblia e do mundo espiritual? Convido você a compartilhar suas reflexões, a curtir este vídeo e a se inscrever no canal para mais explorações das verdades bíblicas fascinantes. Que cada um de nós seja abençoado com uma maior compreensão da majestade e mistério de nosso Deus. Que Deus abençoe a todos.